O que o povo brasileiro, em sua maioria, quer? Bandido preso ou bandido solto? Liberdade ou censura? Menos impostos ou mais impostos? A esquerda entrou na justiça para que um painel com essas questões, instalado em Porto Alegre, fosse retirado. E já que o Ministério Público expediu um pedido para a retirada do painel e está na moda a tal da checagem, vamos analisar cada um desses pontos. Segundo matéria da Folha de São Paulo, o painel associa a esquerda a bandido e a organização criminosa PCC. Abre aspas. Propaganda com difamações e chamamentos para o 7 de setembro foram instalados em 2 pontos movimentados em Porto Alegre. Mas será que são mesmo difamações? É o que você vai analisar. Ainda de acordo com o veículo, abre aspas, embora o Ministério Público Eleitoral tenha ingressado com ação contra a peça, a Justiça Eleitoral julgou o processo que fora aberto anteriormente por Juliano Rosso, presidente do PCdoB, no Rio Grande do Sul. Em seu perfil no Twitter, Rosso classificou a decisão como uma vitória contra as mentiras e discurso de ódio. Fecha aspas. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo do painel. O primeiro ponto mostra vida versus aborto. Acho que nem precisamos perder muito tempo, uma vez que não há dúvida sobre quem defende o quê. Inclusive, em abril deste ano, Lula deixou sua claque desesperada quando afirmou que família e valores é uma coisa muito atrasada e que todo mundo deveria ter o direito de praticar aborto, ou seja, de tirar a vida de seus filhos no ventre. Porque, sabe como é? Lula ultrapassou aquela barreira da fala comedida e expôs o que de fato a esquerda pensa. Segundo ponto, bandido preso versus bandido solto. Ora, não foi também o candidato número 1 da esquerda que disse que não aguenta mais ver ladrão de celular preso pela polícia? Não foi ele quem defendeu os sequestradores de Abílio Diniz? Em 2015, ele criticou a redução da maioridade penal que estava sendo discutida no Congresso. Ele chamou de violência prender um menor de 16 anos que comete crime. Vale lembrar que, com 16 anos, um adolescente pode decidir o futuro do Brasil, mas não pode responder efetivamente por suas ações. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. No terceiro tópico, povo armado versus povo desarmado. Aqui também não vamos gastar muito tempo. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro trabalhou para desburocratizar a posse de armas e o número de homicídios caiu no Brasil, Lula disse que vai acabar com clubes de tiro e que vai construir nos locais clubes de livros. Olha, se durante os governos do PT eles tivessem tanto apreço pela educação, não estaríamos no fundo do poço nesse quesito. Ao invés de ficar abrindo, salões e mais salões, para que as pessoas deles que estão comprando armas fiquem treinando o tiro, nós vamos abrir salões e salões para fazer biblioteca para que o nosso povo aprenda a ler. Quarto ponto, valores cristãos versus ideologia de gênero. De um lado, o presidente Bolsonaro, contrário à ideologia de gênero. Do outro lado, o PT, que inclusive em 2014 lutou para incluir a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. À época, o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, publicou uma nota alertando sobre o perigo da aprovação do projeto e afirmou que o texto constitui, abre aspas, uma afronta às famílias brasileiras responsáveis pelas novas gerações, pois introduz oficialmente no ensino oficial a revolucionária, sorrateira e perigosa ideologia de gênero, desmascarada mais de uma vez por estudiosos de renome. Fecha aspas. Apesar do esforço, o Partido dos Trabalhadores não alcançou seu objetivo, mas não pense que desistiram.
Neste texto de 2015, retirado do próprio site do PT, Regina Souza, atualmente governadora do Piauí e senadora à época, afirmou, abre aspas, é preciso discutir esses assuntos nas escolas e muitas delas resistem a fazer esse debate. Mas a lei serviria para fazer as escolas cumprirem seu papel de discutir isso. Fecha aspas. No quinto ponto do painel, liberdade versus censura. Essa tá fácil de responder, afinal Lula defende abertamente controle da imprensa e das redes sociais. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Enquanto o presidente defende as liberdades de maneira geral. Inclusive, o tema está retratado no plano de governo de Bolsonaro como destaque. Sexta comparação, Agroforte versus MST Forte. Do lado verde e amarelo, temos visto o crescimento do agro nos últimos anos e o apoio ao homem do campo. Isso sem contar a queda drástica no número de invasões do MST, que durante o governo FHC invadiu 2.500 fazendas. No governo Lula, foram 2.000. No governo Dilma, aproximadamente 1.000 invasões. Nos 2 anos de governo Temer, 54. Já no governo Bolsonaro, até junho de 2022, o número de invasões contabilizadas foi 14. Os números falam por si. Pelo jeito, a companheirada invasora de terras se sentia mais segura com governos esquerdistas, que sempre defenderam seus atos. Menos imposto versus mais imposto? Essa é a comparação número 7. A votação de políticos de esquerda contra a proposta do atual governo para reduzir ICMS já responde muita coisa. No item 8, o tema é a favor da polícia versus a favor do PCC? E aqui a choradeira da velha mídia começa. Ora, será que foi mesmo o painel que fez esta ligação? Não foram esses mesmos veículos que divulgaram o áudio de um integrante da facção falando de diálogos cabulosos com o PT? E não foram também eles que divulgaram que o contador do Lula é suspeito de lavar 16 milhões de reais para a facção e que o escritório do contador é no mesmo prédio em que o filho de Lula mantém suas empresas? Imagino que também tenha sido a velha mídia que divulgou a respeito de investigação que apura a ligação entre vereador do PT e o PCC. E claro, tem assuntos que fomos inclusive proibidos de comentar, apesar de serem denúncias homologadas até no Supremo. Vamos para a 9ª e última comparação. Ordem e progresso versus narcotráfico. Pergunta: quem é que defende que traficante não deve ser preso? Quem é que defende a legalização das drogas? A esquerda tem tanta consciência dos malefícios de suas pautas que nega suas próprias convicções. Como fez recentemente o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Este é o Freixo de 2016. E este é o novo Freixo de 2022. Será que esse seria mais um milagre das eleições? Ou apenas mais uma estratégia da esquerda para enganar o eleitor? Como você pode conferir, a comparação entre o que quer um lado e outro não contém a nossa opinião, mas fatos relatados, conhecidos e tão somente aqui relembrados. Com informações direto de Brasília, Andréa Luiza Matias para a TV JCO. Uai, seu app de vídeos curtos.